jogadores atrás junto com o Tietê para dar saída na bola com mais velocidade. A gente conseguiu ter fluência pelos dois lados do campo, chute de fora da área, cruzamento dos dois lados. A equipe melhorou muito nesse aspecto. E um ponto negativo, acho que a gente cedeu alguns contra-ataques para o Novo Horizontino que a gente não deveria ter cedido. Esse eu acho que é o ponto que a equipe não foi bem nessa a neutralização do contra-ataque. Acabamos tomando um gol de novo de contra-ataque, como foi contra a Ferroviária. Diniz, te perguntar a respeito do time adversário Novo Horizontino, que você obviamente estudou para disputar a partida de hoje, mas eles vinham com 8 mudanças, né, com relação ao time da última rodada, porque eles têm Copa do Brasil no meio da semana. Te surpreendeu o desempenho de um time praticamente reserva do Novo Horizontino aqui dentro do Morumbi? Não, o time reserva do Novo Horizontino, os jogadores são muito similares aos titulares. Muitos desses jogadores aí já jogaram Série B, Campeonato Paulista, que jogaram hoje, o Edson Silva mesmo é exemplo disso. Então a qualidade individual do time ela se manteve. E eles certamente eles tiveram um acréscimo de vontade, porque jogadores que não estão jogando nessas situações e com a proposta de jogo que o Novo Horizontino teve de marcar muito baixo, todos eles se dedicaram muito à marcação e eles dificultaram ao máximo do que eles conseguiram. Então não teve surpresa nenhuma, eles tinham, era uma das possibilidades, porque eles têm jogo na Copa do Brasil, a gente sabia disso, então, mas a maneira de jogar manteve-se a mesma e também a escalação era uma das possibilidades que a gente estava esperando. Diniz, boa noite, lado direito. Eu queria falar um pouco sobre a situação do VAR contigo, fazer uma pergunta a respeito disso. A gente vê o Campeonato Paulista hoje, que é uma federação riquíssima, tendo o VAR só na parte final do campeonato. E a gente vê o futebol carioca também, com uma federação rica, com ordens da CBF, para que tenha VAR só nos jogos de clássico, de times grandes. Hoje você avalia que o futebol brasileiro ele tem problemas porque as pessoas que cuidam do futebol brasileiro não sabem gerir o futebol? Não sei se por conta desse aspecto é difícil, não sei quanto é que custa o VAR. Eu acho que o dinheiro que as federações arrecadam, eles têm que ser investido no futebol, em todas as frentes, não só na questão do VAR. Acho que as federações e confederações do Brasil, elas estão aí para promover a melhoria do futebol, não por enriquecimento próprio. Então, nesse sentido, na questão do VAR, se é uma coisa boa para o futebol e as federações têm condições, eu acho que tem que ser feito. Embora o VAR, no ano passado, aqui no Brasil, no Campeonato Brasileiro, já tinha dado sua opinião ano passado, ele mais prejudicou do que ajudou. Diniz, erros de arbitragem, obviamente, acontecem em todos os jogos. Hoje os erros ficaram mais evidentes, foram seguidos contra só o São Paulo. Em algum momento naquele segundo gol anulado, foi bem próximo a você, e que o Bandeira não anulou, houve ali uma conversa do árbitro tentando entender do Bandeira o que aconteceu, para ele anular tão convictamente o gol, principalmente esse lance, você que estava ali do lado? Não, o Bandeira não tinha anulado, o árbitro que anulou, mas foi um lance, ele teve tanta convicção em anular o gol e todo mundo teve muita convicção de que foi um gol legítimo, fácil de dar. Foi um erro muito grosseiro, não foi um erro com dúvida. Só o árbitro eu acho que não teve dúvida em anular, mas o Bandeirinha tinha dado o gol normal. Diniz, aqui, desculpa insistir na questão da arbitragem, aqui na transmissão do Premier, o Salvo Espínola, né, que é o ex-árbitro, ele apontou 4 erros assim capitais, né, 2 gols mal anulados que o Pato fez, né, um cara que não faz gol há quase 6 meses faz 2 que valiam e não valeram, e 2 pênaltis que poderiam ter sido marcados, né? O quanto que atrapalhou na história desse jogo e no desenvolvimento até do seu trabalho em recuperar jogadores, enfim. Porque na partida de hoje atrapalhou e muito, porque não foi um lance só, foram 4 lances que poderiam ter resultado em gol, 2 gols legítimos e 2 pênaltis que, pelo menos um deles, para mim, foi muito claro no Vitor Bueno, o outro eu não sei. Eu não vi as imagens ainda, mas do banco a impressão era muito, muito clara. E outros lances de falta, até foi uma arbitragem extremamente confusa hoje. Mas quando você penaliza muito uma equipe, a arbitragem, o futebol empobrece. O jogo hoje, quem chamou o destaque da partida, talvez tenha sido a arbitragem. Diniz, queria que você falasse sobre o repertório ofensivo do São Paulo. Hoje a gente viu o time finalizando com perigo de fora da área, cruzamentos perigosos, jogadas criadas na frente da área, fazendo pivô, finalização de dentro da área. Queria que você falasse se te deixa satisfeito esse trabalho ofensivo com repertório, com variação, e também, se me permite um outro questionamento,
Com os retornos de Igor Gomes e Antony, jogadores também do setor ofensivo, eles teoricamente já voltam assumindo a vaga deixada no final do ano passado ou vão ter que batalhar para conquistar? Não, isso é uma questão, eles são titulares da equipe, mas a equipe ela não é feita apenas de 11 titulares. Eles terminaram muito bem a temporada, o Antony está jogando continuamente, o Igor Gomes também jogou o jogo do Paraguai, jogou bem, a gente está acompanhando. A gente vai esperar fazer um passo de cada vez, esperar eles retornarem. Eles são jogadores que vão estar à disposição e vai depender se vai jogar de titular ou não. Isso é uma questão de ver como é que eles vão chegar, então a gente não está pensando nisso agora. Quanto à produção ofensiva da equipe, eu gostei. Jogar contra um time como o Novo Horizontino, que marca bem, com as linhas muito compactadas, e eles foram baixando muito as linhas conforme o tempo foi passando. Eu acho que a produção ofensiva ela foi boa, faltou muito assim ter um pouco mais de felicidade nas conclusões. Diniz, a gente viu o Bruno Alves chegando no vestiário, tendo que ser carregado pelo Volpi, mais um outro jogador. É preocupante a situação dele, já dá para saber. E também queria saber se você considera que essa partida, pelo volume de jogo, em termos de criação, apesar dos gols não terem saído, né, ou terem sido anulados quando saíram, se foi a melhor partida do ataque do seu time desde que você chegou aqui. Em termos de produção de chances de gol, provavelmente tenha sido. A equipe criou bastante. Teve esse aspecto negativo que eu falei para você, assim, que a gente teve alguns contra-ataques que a gente cedeu, que a gente poderia ter evitado. Mas a equipe foi muito... E a dificuldade do jogo foi muito grande também. É um time que marca muito bem. Assim, independente da estrutura tática do time do Novo Horizontino é muito boa, tanto é que eles não tinham tomado gol até agora no campeonato. Defendem bem as bolas aéreas e jogam com as linhas muito próximas, tem um contra-ataque muito bem montado. Então, acho que a equipe tem que valorizar esse aspecto do jogo e ir corrigindo. Né? E tem coisa para melhorar, a gente vai corrigindo com os treinamentos. O Bruno, tomara que não seja nada, né? Acho que foi uma pancada e ele é um cara assim, muito forte. Eu espero que ele não possa, se ele não puder jogar, a gente tem outros jogadores à disposição que vão conseguir dar conta. Diniz, boa noite. Boa noite. Aqui do seu lado direito. O São Paulo pareceu que voltou do intervalo um pouco mais ligado, tanto que exigiu muito, né, do goleiro Oliveira do Novo Horizontino ali no ataque, insistiu muito nessa parte. Queria saber como foi a sua conversa com o time durante o intervalo e sobre o Pato, teve 2 gols anulados, vem buscando para começar a temporada fazendo gol. Como que você mantém esse pensamento positivo dele para que não caia um pouco cobrança de torcida, etc., que o gol uma hora sai? O Pato está se esforçando. Eu acho que o mais importante nesse momento é que o esforço que ele tem tido nas partidas, a dedicação, de alguma forma está sendo reconhecido pelo torcedor. Ele é um cara que está trabalhando muito, a parte defensiva tem colaborado, tem movimentado bastante. Seria muito importante que as bolas dele tivessem entrado hoje, e isso relaxa, no bom sentido, todo mundo, tira um pouco do peso que talvez ele esteja carregando, mas é continuar trabalhando. A gente está contente que ele tem feito nos treinamentos e o gol é questão de tempo. A conversa foi o seguinte: no fundo a gente fez um ajuste tático que eu acho que facilitou para o time. Eu já tinha explicado um pouco antes, a gente trouxe o Tietê e o Daniel Alves um mais perto do outro para dar saída no jogo, para ter mais fluência, e a gente conseguiu romper a primeira linha de marcação do Novo Horizontino, e o jogo começou a fluir pelos dois lados do campo. Aí a equipe teve uma predominância bastante decisiva no segundo tempo na parte do ataque por conta disso. Muito obrigado, fechamos aqui a entrevista coletiva com